Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. A prova disso que o nosso segundo episódio de hoje, nesta segunda-feira maravilhosa, dia 22, boa noite, viu? Posso falar agora boa noite, porque o nosso episódio é ao vivo. Olha, você é empresário, você é empreendedor, que quer associar sua marca, o seu produto ao nosso time de campeões aqui, entre em contato conosco pelo WhatsApp 985859089, 985859089. A gente tem o blog Passando a Limpo, temos as redes sociais que tá bombando, temos também o podcast, e quem sabe você pode ser o nosso próximo convidado. Falando do nosso próximo convidado, daqui a pouquinho, antes, claro, evidente, de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer a uma das nossas parceiras, que é a Gleice Gama, a clínica doutora Gleice Gama, que ela cedeu aqui a profissional, na verdade, a doutora Kézia Leite, ela que é psicóloga e vai falar sobre o Janeiro Branco, esse mês importante sobre aí a questão da saúde mental e emocional, tá certo? Então, muito obrigado a Gleice Gama, a doutora Gleice Gama, a Bárbara, enfim, a toda a equipe da Gleice Gama que está em peso acompanhando. Olha, compartilha o link aí, bota nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado, viu, doutora Gleice Gama, que é uma das nossas parceiras aqui do podcast. Doutora Kézia, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Já é a segunda vez aqui no podcast, agora ao vivo, né? Um frio na barriga, porque todos nós normal, somos humanos. Exatamente, normal, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la novamente aqui no podcast. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Como o Kelso mesmo falou, hoje eu estou representando a clínica da doutora Gleice Gama. Né? Eu costumo dizer que é uma clínica que trata qualquer paciente como sendo pertencente àquela família. Então, ali você encontra excelentes profissionais super capacitados em diversas áreas. E é muito importante, se você estiver precisando de algum especialista, ortopedista, psiquiatra, neuropsicólogos, psicólogas, nutricionistas, né? Fono, terapeuta ocupacional. São vários profissionais. A gente tem inúmeros profissionais. Então, eu teria que falar um pouquinho sobre a clínica, porque é da qual eu faço parte, né? Tá certo. Então, vamos lá, começar. Por que esse mês, por que foi escolhido o mês de janeiro para esse tema tão importante, que é a saúde mental e também emocional? E nós temos um tema, né? Todo ano tem um tema. E qual é o tema, doutora Kézia? Estou só arrumando aqui um pouquinho o retorno. Tranquilo. Qual é ao vivo, viu? Então, qual se é ao vivo... o tema aí pro ano de 2024, né? Então, Janeiro Branco, primeiro a gente precisa entender o porquê janeiro, né? Janeiro foi algo que, desde dos antigos romanos, né? Da Roma antiga, que trabalha muito com as questões da mitologia, né? Sim. Eles gostam muito também do janeiro. Porque o janeiro ele é algo que representa um deus de duas faces, né? É bem interessante a gente comentar isso. E esse deus de duas faces é o conhecido como Janus. Olha, e qual que é a simbologia dele? Ele tem duas faces, uma que volta para frente e outra para trás, que significa começo e fim de transições. Entendi. Né? E o janeiro, o que significa janeiro? Janeiro é o mês que a gente para refletir, né, para pensar sobre as nossas metas que não foram alcançadas no ano passado, né? Geralmente o ano vai ser diferente. Todo ano vai ser diferente. Agora janeiro começou. Fitness, janeiro é isso, janeiro é aquilo. É quando você começa agora a dizer assim, aquelas metas que eu não alcancei em 2023, que no caso foi o ano que passou, vou alcançar agora em 2024, né? Então, janeiro, ele representa esse momento de várias reflexões. É quando as pessoas, elas param para refletir acerca da sua vida, né? Sobre perdas, sobre ganhos, o que quer para o futuro, o que vai ser a partir de hoje, né? E branco. Por que branco? Porque o branco, ele representa uma tela em branco. É onde é como se fosse um papel em branco que você pode reescrever a sua história. Né? Não tem nada a ver com o negócio de paz. Não tem a ver com paz. Né? O branco ele foi escolhido com o objetivo de você pode reescrever a sua história. Entendi. É uma tela em branco. Você agora pode dar cor. Qual é a forma que você quer pintar o seu quadro? Né? Qual é a forma que você quer pintar a sua tela? Então, é mais nesse sentido. E a gente tem um instituto, né? Um instituto
próprio para isso, que é o Instituto Janeiro Branco. Quem quiser entrar depois é institutojanairobranco.com.br. Lá tem toda a campanha, tem várias informações a respeito da saúde mental, todas as campanhas anteriores, né? E principalmente a campanha desse ano, que o tema nada mais é do que saúde mental enquanto há tempo. E nós estamos, este ano, nós estamos comemorando 10 anos, né? 10 anos de existência. 10 anos. Ou seja, quer dizer, e esse ano, por exemplo, assim, na verdade, esse mês, ele realmente... as pessoas têm mais interesse, têm mais preocupação nesses temas que é bem importante. Não só, eu estou falando agora não só no mês de janeiro, mas, por exemplo, nós temos aí os meses que começaram a ganhar cores, né? Sim. Nós temos o setembro amarelo, nós temos o outubro rosa, nós temos o novembro azul. Ou seja, esses meses realmente ajudam as pessoas a se conscientizarem mais. É importante, né? Ajuda, porém ela não é algo... Isso. Por quê? Porque todo ano a gente deve falar em saúde mental. Isso. Né? Saúde mental ela não deve ser falada apenas no janeiro ou no setembro amarelo, por exemplo, né? Que é quando foca na questão do prevenção, né? Suicídio. Exatamente, do combate. Então, são todos os dias que a gente deve falar em saúde mental. Só que, óbvio, que existem várias campanhas que ajudam a sociedade, ou seja, outras instituições, órgãos públicos, empresas, instituições tanto privadas quanto as públicas, como eu falei, que dão ênfase ao assunto. Então, não é que todos os dias a gente não deva falar, né? Só que as campanhas, elas acabam sendo importantes nesses meses, porque é como se fosse um movimento da sociedade. A sociedade, ela se movimenta para abordar o assunto. E quanto mais você fala do assunto, mais você torna ele comum, natural, e você pode ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Que estão sofrendo das suas emoções, dos seus psicológicos. Então, é uma forma de, quando mais você trabalha e conversa, mais a pessoa ela se sente confortável, porque é um assunto comum que todo mundo conversa. Então, você vai quebrando os tabus, os estigmas, os preconceitos, os paradigmas. É muita coisa envolvendo saúde mental, Kelso, né? E na faixa etária, Kézia, qual é assim, a idade que é mais afetada? Ou é geral? É geral. Geral. Olha, para você ver que antigamente, qual era que a idade... Mas por que eles dizem muito, assim, principalmente a gente acompanha muito nas redes sociais, essa geração tá mais doente? Tá mesmo, eu concordo. Porque a tecnologia, então... Também, são vários pontos, né? A gente não pode dar um fator, porque saúde mental, ela não é só um fator, ela é multifatorial, né? Ou seja, o corpo é a alma, é o espírito, ou seja, são questões físicas, são questões biológicas, são questões sociais, econômicas. Então, são várias coisas que vão envolver esse assunto. Então, eu não posso pegar e dizer que é só por conta das tecnologias. Mas as tecnologias, elas também interferem na forma como a sociedade ela tem estado adoecida. Vou dar um exemplo para se tornar claro para quem está nos ouvindo, né? Exemplo, por que às vezes as crianças, por que hoje em dia existe muito bullying? O que antigamente falava nos antepassados? Antigamente a gente resolvia, não existia esse negócio de bullying, todo mundo se apelidava, eu tinha um apelido de Olivia Palito, eu era falado, me chamava lá de cabeção, toco de, né? Vários apelidos. E não tinha essa frescura. Por que hoje você não pode apelidar alguém e aí a pessoa já vai chorar, já sofre? Porque vamos pensar que são situações e gerações diferentes. Momentos diferentes. Ou seja, todo o tempo a sociedade ela vai modificando. E quem é a sociedade? As pessoas. Isso. Sociedade é um aglomerado de pessoas. Então, quem é que está sofrendo? Não é a sociedade, mas as pessoas que compõem a sociedade. Está fazendo sentido? Com certeza. Então, o que significa dizer? Os pais de antigamente, eles, por mais que trabalhassem duro, eles tinham tempo para estar com seus filhos também. Um almoço em família. Ele ensinava, fulano te apelidou, apelida de novo também. Eles explicavam para os seus filhos o que era uma brincadeira, o que era um apelido, né? Então, eles faziam com que seus filhos entendessem as suas respostas emocionais. Eles tinham tempo para conversar. Hoje em dia, com a quantidade de tempo que os pais passam fora de casa, quem é que vai educar?
A escola ela não pode ser vista como um órgão que vai ser responsável pela educação primária, quando, na verdade, ela é uma educação secundária. A primária é em casa, né? E por que os filhos estão... É um papel importante dos pais, né? Muito importante dos pais. Então, a tecnologia entra o quê? Porque acaba terceirizando. E o que tem de acesso? Os pais estão controlando o que esses filhos estão assistindo, né? Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante, por isso que a gente precisa saber usar, mas ela também é uma arma, né? Porque existem vários conteúdos. Que tipo de conteúdo o seu filho está assistindo? Que tipo de jogos ele está jogando? Porque o ambiente, ele interfere na minha forma de pensar, na minha forma de agir, né? Então, por exemplo, você não dá afeto para o seu filho, você não dá atenção para o seu filho. O seu filho, ele se torna fragilizado, porque ele não sabe o que são respostas emocionais. E o que os pais fazem também? Só falam sim. Ah, fulano está chorando, dá. Só dá para não ouvir o choro. Então, ele acaba fazendo com que o seu filho não aprenda a lidar com as frustrações. Quando ele vai para o contexto da escola, quando não saem as coisas que, né, da forma como ele lida em casa, é diferente no contexto escolar, ele se fere, ele se machuca. Porque nem sempre ele vai ter algo à disposição, né? E várias outras situações, né? Apelidos e tudo. E outra coisa é importante dizer, o bullying, ele existe, ele é real, não é frescura. É por isso que hoje em dia o bullying, a Organização Mundial de Saúde, ele colocou o bullying como sendo doença psiquiátrica mesmo, de uma questão psicológica. Já entrou no ranking de doença, né? Então, assim, não só o bullying, quanto a questão também do burnout, já falando um pouquinho sobre o trabalho, né? Estou falando de bullying em relação a crianças e falando agora um pouquinho de adulto em relação ao burnout, que são o excesso, o estresse acumulado em relação ao serviço, né? Então, é muito importante entender que são vários fatores que vão interferir na sociedade adoecida que a gente está tendo hoje. Quer dizer, enquanto tu falava, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo e é muito pertinente e vai de encontro a essa fala, que é a importância dos pais. Que, por exemplo, acho que boa parte aqui da população de Pinheiros sabe que meu filho João Pedro, ele tem uma doença rara, né? E a gente, por várias vezes, foi para São Paulo em busca de tratamento, enfim, várias coisas. E eu lembrei agora de uma situação, quando meu filho tinha de 3 para 4 anos, eu tipo assim, não queria dizer não pro meu filho. Uhum. Porque eu criei na minha cabeça que, poxa, meu filho já está passando por uma situação difícil, então o restante, ele vai ter tudo. Então, tudo que ele me pedia, eu tentava dar. Às vezes não estava dentro do meu orçamento, não estava dentro das minhas condições, mas eu dava o meu jeito e conseguia para ele. Só que teve um momento que eu parei, não, cara, o não também constrói. Exato. O não só destrói, ele constrói. E me corrige, eu acho que às vezes o não constrói mais do que o sim. Com certeza. Ou seja, então eu mudei. E hoje, isso fez uma mudança radical. Hoje meu filho tem 11 anos, mas ele entende perfeitamente. Às vezes ele me pede alguma coisa, a primeira coisa que ele pergunta é se eu tenho condições de comprar. O poder de uma educação, o poder de você explicar o que é o não e o que é o sim para o seu filho, né? Ou seja, qual é o futuro? Como é que você quer entregar esse seu filho ali para o amanhã? Que tipo de adulto você quer tornar ele? Porque a responsabilidade dos pais tornar os futuros adultos do amanhã. Então, de que forma você vai estar colocando o adulto ali? Bem interessante. Entendeu? Isso. E isso não é só nas questões, por exemplo, a gente já entrando no assunto já criação em filho, que você já puxou. É bem importante dizer, em relação à educação, tanto de meninas quanto de meninos. Porque às vezes você quer educar, tipo, eu vou educar o meu filho dessa forma. Exemplo, o que os pais eles acabam educando o seu filho por ser homem? A serem machistas, pegador. Não, meu filho vai pegar geral. Meu filho é pegador. Ele não ensina ele ser galanteador, romântico, um lorde, um príncipe, né? Ou seja, saber tratar uma mulher. Porque o adulto de hoje foi uma criança. Isso. E como é que ele lidava com o sexo feminino, né? E às vezes o pai ele tem tanto cuidado na educação da filha, no excesso de superproteção, como, por exemplo, os cuidados de não expor tanto a menina, de superproteger mais a menina, enquanto que o menino ele deixa mais solto. Mas aquela menina, né,
existem outros filhos também, existem outros pais de outras meninas. E você precisa saber educar também o seu filho para ser a mesma coisa que você educa uma filha, você deve educar um filho. A mesma proteção que você tem para com uma filha, você deve ter com seu filho. Entendi. Ensinar a educar, ensinar ele a ser um cortês, um cavalheiro, assim como uma menina, ser uma dama, né? Porque às vezes a gente questiona tanto como é que tá as criações, como é que tá, por exemplo, a geração dos adolescentes de hoje, sendo que a gente não para construir a primeira, a segunda e a terceira infância. Cara, perfeito. Entende? Os adolescentes rebeldes, os adolescentes que estão em conflitos, que estão em crise de identidade, como, por exemplo, eu não sei o que eu fiz, eu não sei que de errado que eu fiz para com meu filho está assim rebelde, meu filho está respondendo para mim, meu filho está isso, minha filha está na rebeldia, às vezes não gosta, está indo para um baile funk, está passando horas e horas. Mas como é que foi essa infância dessa adolescente? Ela não nasceu adolescente. Ela se tornou adolescente. Então, os pais, eles precisam entender que o adolescente, o jovem, o adulto, antes deles serem isso, eles primeiro passam da primeira, segunda e terceira infância. Então, são as etapas principais de um cuidado de desenvolvimento humano para você garantir as próximas fases mais tranquilas. Né? Já é uma dica para os pais que estão nos ouvindo. Quer dizer, e quando é que uma pessoa ele pode perceber que ele precisa de um acompanhamento profissional? Pronto. Quando ele não consegue mais lidar com as suas situações sozinhos. Exemplo, hoje em dia é muito comum a gente, pelo menos os que eu tenho atendido também, pessoas que estão apresentando sintomas de ansiedade. Então, hoje em dia, a gente está numa sociedade, o Brasil ele é o primeiro lugar do mundo de pessoas mais ansiosas. Eu sou extremamente. Ou seja, por isso que eu estou colocando um exemplo. Então, digamos que existem pessoas que podem estar se identificando agora, né, com os sintomas. Por exemplo, antes de começar o podcast, a gente estava com a mãozinha suada, normal, né? Sintoma, nervoso, vai entrar ao vivo. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou me sair? Isso. E aí, alguns sintomas antecedem o evento. Isso é normal. É normal. Mas quando é que eu percebo que eu não consigo, que esses sintomas que são normais de ansiedade, eles se tornam patológicos, né? Estão patológicos. Quando eu não consigo mais dormir direito, quando os meus pensamentos estão altamente acelerados, quando eu tenho falta de ar, quando eu não consigo respirar direito, a minha fala atropela os meus pensamentos, quando eu estou em sudorese constante nas extremidades, mãos, pés, frio na barriga, sensação de que eu estou sufocando, de que eu vou morrer, e isso constantemente, não só em eventos que antecedem, como, por exemplo, todos os dias. Ou passam 3, 4, 5 vezes por semana sentindo esses sintomas, manhã, tarde, noite, quando eles não conseguem mais sair para trabalhar porque tem as crises, quando elas não conseguem mais sair de casa porque tem as crises, quando não conseguem mais fazer nada do dia a dia. Por quê? Porque não conseguem mais fazer por terem crises. E aí entra ataque de pânico, né? Entra várias outras questões psicológicas, né? Emocionais. Então, esses são um dos sintomas que a pessoa ela já pode buscar a ajuda do profissional, porque sozinha ele já não consegue lidar, entende? E a mesma coisa, claro, não é a mesma coisa, eu acredito, por uma criança, né? Crianças também são ansiosas, mas quem percebe? Os pais. Porque as crianças, elas... Exato. Porque elas não têm noção do que elas sentem, né? Elas vão descrever os mas, pais... por exemplo, quer dizer, se eu chegar para o meu filho e disser, olha, dia 30 nós vamos no parque. Aham. E hoje é 22 e meu filho fica toda hora. Amanhã é 30. Aí chega amanhã, vovó, já chegou dia 30. Isso é normal, ou não? Porque toda criança faz o quê? Quando você diz assim, por exemplo, ele gosta muito de parque de diversão. Então, eu vou logo utilizar, não, depende, né? Depende de cada caso. Exemplo, quando que é normal? Uma criança, ela gosta, por exemplo, teu filho gosta muito de parque. Então, tu já sabe que tu trazer essa informação que está antecedendo dias, vai fazer com que ele fique o quê? Ansioso. Né? Então, ele vai querer que chegue logo. Por quê? Porque ele ama aquele lugar. Então, ele quer logo que chegue o dia. Entendi. Normal. Agora, quando que não é? Quando deixar de dormir. Deixar de fazer as coisas dele, não querer mais ir para a escola, ficar o tempo todo em tremendo. Pensando no parque.
Aí não é entendi. normal. Perfeito. Adulto, por exemplo, quer fazer uma viagem. Paris. Nossa, toda hora quer que chegue. Será, meu Deus, quanto tempo falta para chegar? Né? Então, são coisas que você gosta, que você ama fazer, você fica particularmente, perguntando. eu sofro muito com, assim, eu antecipo algo que vai acontecer. Ansiedade, né? E às vezes nem acontece, mas Sofrimento. Às vezes acontece. E eu acabo sofrendo pra caramba. Sofre por antecedência. Sofre duas vezes, né? Duas vezes. Sofre antes e Antes sofre de- durante e e depois, depois. se não der certo. Não tem que ter conta, meu Deus. Tem o quê? Pode falar. Pergunta. Tem alguma coisa? pergunta. Só um minuto, gente, ao vivo, cara, eu tô me sentindo um flow aqui, um podcast do flow. Gente, muito obrigado, viu, pela audiência. Gente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Eu tô muito ansioso pra gente bater nossa primeira meta de 1.000 inscritos, tá? Depois de 1.000 inscritos, o negócio começa a melhorar, né? A gente fica monetizando e tal. Então ajuda a gente, compartilha geral e também dá sua dica, ó, de convidados, que seria interessante você trazer alguém, fulano, ciclano, enfim, para o nosso podcast, tá certo? A gente já está com a agenda de janeiro fechada e já estamos fechando a de fevereiro, tá certo? Deixa eu ver aqui no nosso chatzinho se tem alguma pergunta aí para nossa convidada de hoje. Deixa eu botar aqui rapidinho. Quer dizer, você está atendendo hoje na clínica Doutora Grace Gama e tem mais outro lugar, né? Em Santa Helena. Santa Helena? Aqui em Pinheiro, estou exclusiva na clínica da Grace Gama. E em Santa Helena, ali na clínica RN Físio, né? RN Físio, que é o do nosso Rodrigo Nunes. Quem quiser, a galera de Santa Helena que estiver nos ouvindo, já está sabendo que já pode me procurar lá na clínica do Rodrigo, que eu estarei lá atendendo. Ele já tem a agenda do mês de janeiro disponível. Essa questão, por exemplo, da criança. Eu vou voltando, da criança. A gente falou agora há pouco de tecnologia. Me corrige, até, pelo amor de Deus, gente. O profissional aqui é ela, viu? Eu percebo, claro, não estou me baseando em dados, não sei nem se isso é verdade. Mas eu percebo que a criança, vamos dizer assim, que ela está mais cercada por tecnologia, ela tem mais tendências aí a apresentar esses sintomas do que aquela criança lá do interior. Uhum. Ou eu estou errado? Exato, não está errado não, pelo excesso de estímulo. Você está estimulando demais aquela criança, né? Por exemplo, jogos, tá o tempo todo ali, ó, agitado. Então, a tendência de ter crianças hiperativas é muito grande também. Por quê? Porque há uma construção neurológica, existe um cérebro atuante também, né? Então, esse cérebro, ele está amadurecendo, está em amadurecimento. Então, quanto mais estímulo você coloca para um cérebro, mais agitado, digamos assim, ele acaba se tornando. Então, crianças que têm mais contato com tecnologia, elas ficam mais irritadas, mais estressadas, né? Mais agoniada, como diz o povo, né? O termo daqui, a gente fica mais agoniado, mais ansioso, né? Do que crianças que estão brincando. Crianças que estão ali, por exemplo, no dia a dia do interior, que não tem tanto acesso a estímulos, eles vão utilizar o quê? A criatividade. Eles vão estimular a criatividade. Então, eles acabam criando mais, né? E não existem tantos estímulos que vão fazer com que ele se agite, né? Então, por isso que é importante do brincar. O brincar, ele é muito importante para qualquer desenvolvimento saudável de qualquer criança. Estimule o seu filho a brincar, já dizendo uma dica da psi, né, em saúde mental, porque a gente está falando desse tema de saúde mental. Então, e se for preciso, se for necessário, brinque com seu filho, né? Brinque com seu filho, tire um tempo, nem que seja história, alguns minutos. Né? Deixa memórias agradáveis. Memórias afetivas, né? Porque as memórias afetivas é que vão fazer com que você reviva alguns traços da sua história. Perfeito. Né? Olha lá no nosso chat, quero mandar um abraço especial para a Bárbara, está acompanhando, né? Nossa psico maravilhosa. Muito obrigado, viu, Bárbara? Também o Nilcinho Braga, lá de São Bento, meu amigo Nilcinho Braga. Nilcinho Braga prestigiando a nossa psicóloga Késia Leite e o meu parceiro Kelso. E tem aqui a Jusilene Penha, né? Ela fez uma pergunta, né? O que é bom para ansiedade? Eu tenho. Essa é a pergunta. Pronto, ela é humana. Já que ela tem, ela é humana, né? Primeiro vamos desmistificar essa questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano, tá?
A ansiedade ela é um mecanismo de defesa do ser humano. Então, todos nós vamos ter ansiedade. É normal. É normal. Aquela história, né? O jogador sempre vai sentir o friozinho na perna, vai entrar numa partida de futebol. A gente teve aqui ao entrar ao vivo, então isso é normal, né? É normal. Certo. Ou seja, que é a ansiedade natural, a saudável. E qual que é a diferença? A patológica. É como a gente já estava falando no início. A ansiedade, ela faz parte do ser humano e ela é saudável, ela é natural. Agora, quando ela excede o limite do natural, do normal, é que ela passa a ser patológica e aí ela precisa de ajuda, né? Então, quando ela excede esse natural, essa linha, ela se tornando patológica, primeiramente é importante buscar a ajuda do profissional. Mas existem técnicas que você pode sim, que a gente pode sim estar colocando aqui para quem está assistindo o podcast, como, por exemplo, a respiração diafragmática. O teste, essa técnica de respiração diafragmática, ela consegue manter o seu estado de ansiedade que estava no patológico para o natural. Como é que é essa respiração? Primeiramente, a posição de mão. Você não pode respirar de qualquer jeito, colocando a mão de qualquer jeito, né? Porque existem... Lembra que a gente utiliza um cérebro. Sim. E o cérebro é que faz comando para o teu corpo. E existem comandos. Isso. Então, você precisa aprender a lidar quais são os comandos do cérebro para determinado comportamento teu. Então, quando você está nessa posição, o teu cérebro entende que você está na posição de ataque, né? Agora, quando você coloca a palma da mão, significa que você está desarmado. Então, o teu cérebro ele vai entender que você está se desarmando naquele momento e que não é para ele ficar no estado de alerta. Caracas, perfeito. Né? Então, se ele não está no estado de alerta, aí sim. Pode ser aqui, por exemplo, na cadeira, na mesa, né? Pode ser deitado, mas contando que a palma da mão esteja para cima. Parou. Se quiser fazer de olho fechado, é até mais importante. E começa a inspirar. Inspira, segura o ar por 3 segundos e solta todo o ar pela boca. Vai fazendo isso por 1 minuto, até que você sinta que o seu sintoma de ansiedade está começando a diminuir. Isso são técnicas que você pode fazer a qualquer lugar. Show de bola. Né? Olha aí. Isso é uma das técnicas. Então, a primeira técnica, a primeira dica que eu posso estar ensinando para qualquer pessoa que está nos assistindo é esse controle de respiração diafragmática, né? Existem as meditações que ajudam também, né? Muito importante meditar. As atividades físicas também são importantes para a saúde mental e para manter a questão da ansiedade no controle natural. E muitas outras que aí a gente diz... buscando lá na clínica, vai lá fazer seu tratamento, que aí a gente ensina as outras, que é muita. Porque, às vezes, a gente já falou aqui bastante de ansiedade, mas tem também outras, né, outras doenças, vamos dizer assim, que acometem a saúde mental, né? A depressão, por exemplo, também, né? E depressão é algo que a gente... Gente, agora é assim, por que a gente sempre fala da ansiedade? Porque a ansiedade, ela é uma grande vilã para desencadear as outras. Porque a depressão, ela é consequência, ela é secundária. É como se ela fosse um resultado final. Porque a ansiedade a gente tem, né? Como você falou, a depressão a gente não tem. Não. A gente adquire. Exatamente. Pode desencadear. Entendi. Então, e olha uma coisa interessante, que antes da ansiedade também ainda tem um fator. Estresse. O estresse, ele acaba sendo um inimigo. Só que lembra que o estresse também, ele é algo natural do ser humano. Percebe? Só que ele, em estado exagerado, ele causa prejuízo, ele causa as patologias. Mas estresse, ele é algo que te deixa também alerta. É um mecanismo de defesa também. Ou seja, tudo que tem no ser humano não é de maneira acidental, não. Foi criado por um Deus que criou todos os mecanismos. Né? Então, se criou todos os mecanismos, o estresse ele não é algo de maneira aleatória. Nós temos que ter, só que de maneira equilibrada. Então, o estresse, ele também desencadeia a ansiedade vai desencadear pânico, o pânico vai desencadear outros tipos de transtornos até chegar à depressão. Então, a depressão é como se fosse, sabe aquela pneumonia? Pronto, começa com resfriado, você não trata, vira gripe, você não trata, vira bronquite, você não trata, vira início de pneumonia, não tratou, aí vira pneumonia, né? E o detalhe, aí entra a questão da consequência final, o TB. Né, a tuberculose não tratada pode gerar a questão do suicídio, que a gente coloca, né, como fazendo essa analogia, né, fazendo essa comparação.
entre a gripe, um pequeno resfriado não curado, até a morte, né, que pode desencadear. Então, olha como começou. Então, começa com os pequenos sintomas, com os pequenos transtornos que vão desencadear a depressão e não tratada leva ao suicídio. Então, a depressão ela não acontece do nada. Ela vai dando os primeiros sinais, os primeiros sintomas, os primeiros transtornos, até que chegue na fase de depressão, né? Então, por isso que é importante entender que se você se encontra nesse sintoma, se você se encontra nesse estado depressivo, busque a ajuda do profissional, né? Busque alguém capacitado, porque depressão ela tem tratamento, gente. A depressão, você consegue sair desse estado. Eu tenho muitos casos, né, de clientes que já passaram com esse diagnóstico comigo e já receberam altas. Graças a Deus, né? Estão bem, estão lidando agora, estão melhores, têm outro sentido de vida, já estão vivendo melhores, né? Então, assim, é importante buscar. Olha, tem mais mensagem aqui no nosso chat, né? Joicilene Penha, sou de Marcela, Palmeirândia. Muito obrigado, viu? A nossa Renata Nunes, parabéns, doutora Kézia Leite. Estamos amando o conteúdo, família ligada. Meu amigo Wagner Muniz, forte abraço, viu? Boa noite, parabéns, doutora Kézia. Abraço, meu amigo Kelso. Fala da relação do TDAH versus ansiedade. Opa! Né? Tá certo? Pronto. E daqui a pouco tem mais perguntas aqui. Mas antes de tu falas aí, responder a pergunta aqui da Renata, eu queria te perguntar o seguinte: por que que a gente, o ser humano, tem tanta dificuldade de compreender que a depressão, a ansiedade, tudo isso é uma doença? Por que que a gente, por exemplo, eu já tive depressão. Sim. E eu falei para 2 amigos meus, os 2 me chamaram de tu tá com frescura. Uhum. Cara, eu tive vontade de tirar minha própria vida ali, naquele momento. Porque eu fui com tanta expectativa deles me ajudarem. Sim. E eles, cara, larga de frescura, tu é fresco? Larga de frescura. Uhum. E aí eu recorri à minha família. Uhum. A minha mãe, da mesma forma. Filho, isso é frescura, larga disso, não sei o que e tal. Falta de Deus. É mente vazia. Por que que o ser humano tem essa dificuldade, assim? Da onde surgiu, assim? Tem alguma explicação? Por que que a gente tem essa dificuldade de entender que essa doença é grave e ela tem cura? Pronto. Porque tudo aquilo que não é palpável é questionável. É isso, né? Né? Observa. Tudo que não é palpável é questionável. Então, se eu não consigo enxergar a depressão, que são sintomas psicológicos e está na minha cabeça, significa que são coisas da minha cabeça. Mas, por que que eu, quando aparece uma ferida, algumas coisas estranhas já no meu corpo, ou alguma disfunção, alguma possível doença, eu já corro no médico? Porque é visível, é palpável. Sabe aquela história do ser humano? Eu preciso ver para crer? Já dizia o Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Tomé é uma representação precisa de como é o ser humano. Entendi. Nós questionamos o invisível, porque existe o questionamento da existência de Deus. Se você não vê Deus, talvez ele não exista mesmo. Porque é questionável. Então, tudo aquilo que você não vê, você questiona. E como é, falando agora, como é que está na mente, já que a gente está falando da depressão? A depressão é o quê? Um estado de declínio da nossa existência. É quando a pessoa ela não tem mais sentido a vida para ela. Nada que se faça importa. É como se ela já estivesse morta por dentro. Se eu estou morta por dentro, todo o resto, que é externo, vai morrer. Porque tudo que eu tocar vai gerar morte. Então, eu sinto o fedor, eu estou fedendo, eu estou dentro. É dentro de mim, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, uma hora que eu estou ali, apodrecida, e eu não tenho mais sentido de vida, a comida perde o sabor. O banho não tem sentido. Acordar não tem sentido. Nada tem mais sentido. Se não tem sentido... E estava falando em relação à questão da automutilação. Ou seja, é uma dor tão intensa dentro, né, de dentro para fora, que ela prefere
ir lá, se mutilar. E por isso que o ato de repetição, ela é constante. Por quê? Porque eu prefiro sentir a dor física do que a dor da alma, a dor emocional, porque eu estou transferindo uma dor que eu não consigo pegar. E aí entra tanto no vício da automutilação e os pensamentos, a dor, ela continua porque aquela ferida ela vai cicatrizar. Então, vai aliviar, mas a dor ela vai continuar e ela vai aumentando cada vez mais. Até que vem a tentativa de suicídio. Por quê? Porque eu acredito que se eu estou me cortando, está aliviando, então a única forma de eu acabar com toda a dor que eu estou sentindo é acabando com a minha existência, né? Então, o suicídio, ele é um grito de socorro. Ninguém quer se matar porque quer se matar. Não. E ninguém se mata porque é covarde, tá? Vamos logo começar a esclarecer as coisas para quem está nos ouvindo, porque a gente tem muita mania pela falta de informação, pela falta de conhecimento, de achar que quem se mata é porque tem mente fraca, porque não tinha Deus, porque se tivesse Deus não se matava. Enquanto padres, pastores, líderes religiosos que vivem uma vida espiritual constante, e muitos deles já executaram, já tiveram suicídio, algumas já se suicidaram, outras tentaram suicídio, né? Outras pelo menos pensaram em suicídio. Como explicar? Então, significa que saúde mental ela não é brincadeira e não é falta de Deus, né? É algo que precisa ser falado, que precisa ser ensinado, que precisa dizer que não é porque é invisível que não é real. É muito mais real do que até aquilo que a gente consegue pegar, né? Então, falando, por isso que as pessoas elas tentam suicídio e muitas delas, infelizmente, acabam se suicidando. Por quê? Porque é um desespero, é um ato desesperado. Eu não aguento mais essa dor. Tá? Então, por isso que é importante a gente falar isso aqui também no podcast em relação ao Janeiro Branco, à saúde mental. E é importante também, né? Quem já passou por isso, relatar, sim, compartilhar. Né? Quem tiver passado, é muito importante falar, compartilhar, porque quanto mais pessoas souberem, tipo assim, a questão da empatia, olha, eu sei o que você está passando, eu já passei. Né? É não se envergonhar da sua história. Existe um avanço. Então, é por isso que a gente precisa dizer que o Janeiro Branco, a saúde mental, ela não deve ser vista só como promoção em saúde, ou seja, aquilo que já está bagunçado, eu não consigo mais, eu vou atrás. Também, mas não só. A gente pode trabalhar a prevenção também. Ou seja, não precisa adoecer, a chegar a um estado de adoecimento psíquico para buscar uma ajuda profissional, para fazer algumas sessões de terapia, como prevenção, para saber se está tudo bem mesmo. Todo ano a gente não faz um check-up, né? Eu falei isso no primeiro podcast. Falou. Todo ano a gente vai fazer um check-up nas questões físicas. Todo ano a gente começa a ir lá na academia, fazer sua inscrição. É importante? É importante. Mas por que não passar por algumas sessões de terapia para começar o ano bem? Porque sem isso aqui, que é aquele velho ditado, mente adoecida, sem uma mente sã, o corpo ele vai adoecer. Né? Então, mente sã, corpo são. Mas uma mente adoecida, todo o corpo ele vai adoecer. Então, cuide daquilo que vai fazer com que você tenha mais longa vida. Com que, por exemplo, pessoas que têm tudo, né? Tudo no quesito material, né? Financeiro, econômico, posição social. Mas tivemos várias vezes o caso do Whindersson Nunes, né? Pois é, o Whindersson Nunes, assim como outros famosos, tem tudo, mas por que entra no estado de depressão, né? Por que entra... Recentemente tivemos o cantor Wesley Safadão, ficou 30 dias. Pronto. Suspendeu a agenda. Pronto. E é real. O cara aparentemente tem tudo, né? Mas o tudo que não é tudo, né? Ou seja, não tem sentido algum os bens que você tem sem que você tenha o melhor bem, o maior bem, que é a sua saúde mental. É ela que vai garantir com que você usufrua, né, das coisas que você conquista. Porque se você não tem isso aqui saudável, você pode conquistar o mundo. Não vai ter valido a pena, não vai ter sentido algum. É como se o vazio continuasse, né? A perda de sentido continuasse. Então, é importante você trabalhar a sua saúde mental. E lembrando, a saúde mental ela envolve um conjunto biológico, psicológico, social, cultural e espiritual. Mente, corpo e alma. Então, é todas as áreas que você precisa estar em equilíbrio. Quer dizer, aconteceu recentemente também um fato lamentável que repercutiu no Brasil e no mundo. Se não me falha a memória, o nome dela é Jéssica, né? A menina que tirou a sua própria vida
do caso da Choquei, né? Não sei se tu acompanhou. Sim. Tu acompanhou o caso? Que Da possível história, né? Que ela tinha com o Whindersson Nunes. Enfim, eu fui ver os comentários na postagem. E os especialistas, né, na verdade a polícia diz que o que levou ela a tirar a própria vida não foi nem a publicação, foi sim os comentários, os julgamentos. E eu fui ver, cara, um comentário pior do que o outro. E eu parei, eu estava sentado nessa cadeira onde você está sentado, eu parei e disse, cara, a sociedade está doente. A sociedade está doente. E a minha pergunta agora, a sociedade está doente e tem cura? Ou está perdida? Não tem como reverter essa situação, cara? Eu não poderia dizer que, não, é impossível. Claro que não, depende muito. Eu sempre vou utilizar a palavra depende. Depende de quê? Depende de cada um, é individual. Como eu falei no início, a sociedade ela é um aglomerado de pessoas. É um coletivo, mas antes de ser um coletivo, é subjetivo. Então, a falha está no subjetivo, que leva para o coletivo. Está fazendo sentido? Ou seja, primeiro, eu preciso cuidar de mim, do individual. Se eu cuido do individual, esse individual vai para o coletivo. E se todos estamos bem, o coletivo vai estar bem. Então, significa que se eu quero uma sociedade saudável, eu começo por mim. Se eu quero uma sociedade que é mais empática, eu começo por mim. Se eu quero uma sociedade mais livre de julgamentos, eu começo por mim, porque eu sou a sociedade, entende? Começa de mim. Então, eu primeiro preciso cuidar da minha subjetividade, a minha individualidade. O coletivo, ele é consequência de vários individuais. Por isso que é importante cuidar primeiro de si. Eu cuido primeiro de mim. Quando eu cuido de mim, eu não adoeço em cima do outro. Entende? Então, a sociedade ela tem jeito. Como? Trabalhando de maneira individual, cada um, né? Cada um com suas questões. Cada indivíduo trabalhando suas questões. Por exemplo, imagina que eu, Kézia, estou cuidando de mim, cuidando do meu equilíbrio de todas as minhas áreas da minha vida. Você, Kelso, está cuidando, né? O Rodney, que está aqui nos bastidores, também está cuidando. Cada um de maneira individual, mas quando a gente vai se unir, a gente já está começando um grupo. A sociedade, vários grupos, né? Ou seja, a gente já está levando o que está saudável em mim para o coletivo. Então, primeiro eu, depois eu cuido do outro, depois eu levo isso para o mundo em volta de mim, tá? Quer dizer, como é que lidar com as pessoas que, por exemplo, eu percebo, alguns anos, desculpa, eu passei por isso. Por exemplo, eu quero fazer algo, mas que é prejudicial para a minha vida, para o meu corpo, mas eu quero fazer isso como retaliação, para que alguém se sinta culpado. É doença, viu? Bem doente. Isso, né? É saúde mental, né? É saúde mental, com certeza é saúde mental. Ou seja, eu prefiro me ferir, né, na tentativa de ferir o outro, para que o outro se sinta culpado pelo meu ferimento. É saúde mental, é problema, e o problema não está no outro, o problema está em mim. Porque se eu estou querendo causar autolesão com o objetivo de prejudicar, de machucar, de ferir o outro, quem está com problema sou eu. Isso. Eu que preciso me cuidar, eu que preciso me tratar, né? O vilão sou eu. Exatamente. Esse mês, por exemplo, de janeiro, que é dedicado, né, que é voltado para esse tema, para essa temática, ela aborda também nas escolas, é abordado nas escolas públicas, né? Acontece alguma coisa? É importante. É para ser abordado, mas aí vai de acordo com cada entidade. Por isso que é uma campanha anual que visa falar sobre esses assuntos relacionados à saúde mental, né? A questão econômica, a questão de atividade física, as questões de psicoterapia, né? Esse equilíbrio geral, né? A gente trabalha isso para que as outras instituições possam levar para dentro. Né? Muitas empresas elas têm adotado. As igrejas elas podem adotar, ou seja, é livre. O tema ele é livre para ser abordado nas suas instituições.
entende? O tema está ali. Por isso que é importante entrar no site do Instituto Branco, né, do Janeiro Branco, institutojaneiroBranco.com.br. Lá tem todas as informações em relação ao Janeiro Branco, qual que é a política, qual é o objetivo da campanha, né, dessas campanhas anuais. Tem até os panfletos, os materiais para ser trabalhado nas instituições lá pronto, para você pegar e você já aplicar, né, e abordar. Responde agora uma das perguntas do lado do nosso chat, no primeiro. Só me lembra. Que o verso, né? TDAH versus ansiedade. Ah, pronto. Vamos lá. Assuntos super relevantes na sociedade de hoje, né? O que é o TDA, né? Que a gente fala que é TDAH já. Já mudou. Antes tinha o TDA e o TDAH. Agora juntou tudo, só é TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente vê que o que é o transtorno em si? A falta de atenção, a falta de foco, a falta de concentração. O TDAH significa a dificuldade que a pessoa tem de focar. De estar aqui, ó, tendo uma conversa. Hiperativo, né? Ela perde o contato muito rápido com outros estímulos. Por exemplo, o Rodney acabou de se mexer ali. Se eu tivesse TDAH, eu ia cortar agora a minha fala, eu não ia mais saber o que eu estava falando, eu ia virar para o Rodney e ia focar no Rodney. Se entrasse outra pessoa ali na porta, eu não consigo focar. Né? Eu tenho essa dificuldade de concentração. Eu não consigo completar nada que eu faço. Por exemplo, imagine alguém com TDAH, e isso é uma questão que precisa ser trabalhado com um conjunto do profissional. Né? O psiquiatra, em alguns casos, eles precisam da intervenção medicamentosa. Por quê? Porque é uma questão no funcionamento cerebral também. A funcionalidade do cérebro é muito estímulo ao mesmo tempo. É assim, ó. Muito pensamento, é uma descarga de pensamento. Vem tudo ao mesmo tempo. Então, não é que a pessoa não queira. A gente acaba rotulando quem tem TDAH com lerdo. Fulano é muito lerdo. Ô, seu lerdo, não sabe fazer nada direito, com esquecido. Ninguém confia em que tem TDAH, né? Por quê? Porque esquece o comando que você deu. Olha, vai lá, compra isso, compra aquilo, ele já esqueceu. Se ele não anotar, ele vai esquecer. Por quê? Porque mesmo é muito saindo estímulo. De casa decorando, tipo criança. Vai voltar. Vai trazer tudo errado. Por quê? Porque ele é muito estímulo para a cabeça da pessoa. Então, há uma dificuldade nessa funcionalidade cerebral. Então, precisa de técnicas para ser trabalhado, junto com as psicoterapias, né? Junto com a intervenção medicamentosa. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade até no seu relacionamento, porque às vezes as pessoas, tu marcou tal horário, não tem compromisso na pontualidade. 7 horas. Ela pode até tentar se arrumar mais cedo, mas ela vai se perdendo no meio do percurso. Nossa. Ela encontra uma xícara, ela vai pegar a xícara, vai querer lavar. Na hora que ela está lavando, ela lembra que ela tinha roupa. Ela para de lavar e vai buscar roupa. No meio da roupa, ela vê uma vassoura, ela vai varrer a casa. Então, ela já perdeu todos os comandos, né? Tu falou agora há pouco que ele não termina nada do que ele começa. Mas isso também se refere a pessoas que, por exemplo, eu comecei um projeto e não terminou o projeto, não tem nada a ver. Depende. Pode ser que às vezes seja só a questão motivacional também, né? Mas geralmente pessoas que têm TDA têm dificuldade de finalizar qualquer coisa que começa, né? Mas não significa que é só o TDAH que vai entrar nisso. Existem outras questões também. Existe às vezes a sem vergonhista. Que eu já queria saber o seu tema. Depois a gente geralmente diagnostica. Eu tenho muita dificuldade de terminar alguns projetos. Eu começo naquela empolgação. O pastor Rivinho aqui uma vez me disse, Kelso, tu vai, ó. Mas do jeito que tu vai, tu desce. Pum. Aí a gente tem que ver que pode ser outra coisa mesmo. Mas a gente tá ao vivo e a gente não vai falar o que deve ser. Sim, aí tem versus ansiedade. A ansiedade, pronto. E a ansiedade, olha quando entra em choque. A ansiedade é o quê? O excesso do futuro, né? Juntando o TDAH, né, versus ansiedade, porque às vezes a pessoa confunde essa descarga de pensamento, de vários pensamentos, como sendo uma pessoa que tem TDAH, mas não é. Porque a ansiedade, ela também são vários pensamentos que você vem, mas os pensamentos, eles são do futuro, do que eu tenho para viver amanhã. Eu não paro para focar hoje. Tipo, eu já me preocupo com o que eu vou fazer daqui a pouco, quando eu sair daqui. Eu tô aqui, mas eu tô o tempo todo vendo quem tava lá fora. E se? Mas e daqui algumas horas? Mas e se? Ou seja, são antecipar eventos futuros. E isso é a ansiedade, né? E o TDAH são pensamentos também tem conteúdos futuros, mas não só conteúdos futuros, né? É um excesso de estímulos.
Quem é o especialista para dar o diagnóstico do Mas, TDAH? geralmente, pessoas que têm DDA também têm um grau de ansiedade. Sim. Né? Por quê? Porque já tem essa facilidade da quantidade de coisas na cabeça. Então, elas acabam desencadeando também. Tem uma certa tendência a ser mais ansiosa, de querer logo o resultado, né? De querer logo as coisas. Quem é o especialista para dar o diagnóstico preciso? É o psicólogo? Também, o psicólogo, o neuropsicólogo, o psiquiatra, qualquer um que trabalhe com a saúde mental. Tem ferramentas para fechar um diagnóstico. Eu vi uma reportagem uma vez, eu não sei se procede, né? Que hoje está tanta coisa fake news, que dizia que tem muita gente recebendo diagnóstico errado de TDAH. É possível. Muita gente. É possível, porque hoje não entra também a questão do... já que está falando muito sobre um assunto, todo mundo agora tem autismo. Toda criança agora que tem dificuldade de contato visual tem autismo. Né? Ou seja, as pessoas elas acabam banalizando um único sintoma isolado para diagnosticar alguém. E, às vezes, não é nem o profissional que está diagnosticando, né? Então, pessoas que têm capacidade para dar um diagnóstico em saúde mental são profissionais em saúde mental. Muito não bem. é um médico generalista que vai fechar um diagnóstico. Sim. Ele é clínico. Ele não é formado em saúde mental. O psiquiatra, ele é um profissional capacitado em saúde mental. Ele pode dar um diagnóstico. Perfeito. Olha, nós temos uma pergunta com o nosso técnico aqui, nosso produtor. Olha! Ao vivo assim mesmo. Já dizia meu amigo Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Pode perguntar. Doutora, a senhora acha, falar um pouquinho alto para todo mundo, a senhora acha que o TDAH, né, e o autismo, também a ansiedade, foi muito romantizado ano passado e também então nesse ano? Tipo, pelo marketing, muitas pessoas agora estão usando, né? Eu tenho TDAH para vender. Tipo, tá gerando muito, né? Muita coisa com essas causas, né? Eu queria saber se isso é um problema. Claro. Porque todo mundo que está se intitulando tá usando isso de uma forma de se beneficiar, entendeu? O autismo, hoje todo mundo quer usar, tipo, quem é autista, né? Sim. Tem que usar, né? Mas já vi que tem gente usando isso pro mal. Sim. Entendeu? Qual é o parecer daqui, tipo, alguns anos? Porque tem gente que usa isso por mal também, né? Claro. Boa pergunta. Muito boa. Né? Arrasou demais, rapaz. Aqui é completo, né? Mas respondendo a pergunta muito importante e relevante do Rodney. Tudo. Olha, aonde tem ser humano, aonde tem a mente humana, pode ter tudo, né? Deus colocou só 2 no paraíso e fizeram estrago. Aonde tem a mente humana, tem tudo. Pode ter tudo, né? Essa tecnologia, ela não foi criada por uma coisa boa, mas a gente só usa ela por uma coisa boa? Não. Então, isso daí significa que as pessoas elas vão utilizar algumas questões também para o mal, como, infelizmente, as questões em saúde mental. Por isso que existe muita dificuldade nas pessoas trabalhar esse assunto que é de tão relevância, de tão importância, e entra na questão da frescura, né? Porque existem dados também, existem situações que as pessoas banalizam a saúde mental, né? Fecham diagnósticos, entra na modinha. Por quê? Porque é um sintoma isolado que elas vão dar o diagnóstico. É só porque eu tenho uma certa dificuldade de aprendizagem, eu já fui diagnosticado com TDAH. Por quê? Não porque ele não consegue aprender, ele não acompanha, mas existem tantos outros transtornos e existem tantos outros transtornos de aprendizagem que pode ser daquela criança e fechar logo assim de cara por conta de um sintoma isolado. Um sintoma isolado, ele não é suficiente para fechar um diagnóstico. E um diagnóstico, para ser fechado, ele precisa de avaliações, eles precisam ser vistos, eles precisam de psicodiagnóstico antes, né? Ou seja, algumas sessões. Você não pode fechar em apenas uma sessão, em um atendimento. Você vai investigando. E para quando se fecha, é porque realmente ali existe uma precisão. E você pode entrar na contraprova, enviar para um outro profissional, fazer uma nova avaliação para ver se bate com essa avaliação. Né? Então, para se fechar, principalmente um diagnóstico de autismo, não é só em um atendimento, são vários atendimentos. Outros profissionais, uma equipe multidisciplinar, ela pode estar sendo acionada também para fechar esse diagnóstico, né? E testar, buscar outros profissionais para comparar. Então, você, pai, você, mãe, que está com sua criança recebendo diagnóstico de maneira aleatória,
busca novos profissionais, né? Vê como é que a avaliação está sendo feita, porque existem realmente, não é fake news não, existem muitos diagnósticos errados em saúde mental. Não só em saúde mental, saúde física também a gente vê isso. Por que não vai ter em saúde mental, né? Então, provavelmente sim, as pessoas elas acabam romantizando, entre aspas, as questões em saúde mental também. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? A senhora falou agora há pouco sobre a questão da tecnologia, e eu queria entrar um pouquinho nessa área. Por exemplo, como lidar hoje, para não afetar a nossa saúde mental, com as redes sociais, principalmente o Instagram, um exemplo, o Instagram. Porque nem tudo que a gente vê é verdade no Instagram. Às vezes uma foto não é verdade, às vezes um conteúdo que está ali não é verdade, ou seja, as pessoas enfeitam muito para poder postar. E às vezes as pessoas levam uma vida, vamos dizer assim, fictícia nas redes sociais e na realidade é totalmente diferente. Os famosos avatares. Isso. Só que às vezes eu já percebi, algumas pessoas levam uma vida tão fictícia, mas tão a séria nas redes sociais, que quando percebe, entra na depressão. Na realidade, não, cara, eu não sou aquilo que eu vivo postando. Assim, como é que faz para não afetar a saúde mental, né, nesse sentido? Existem 2 pontos importantes, mas o primeiro eu vou logo responder essa tua pergunta, né? Como não afetar. Primeiro, autoconhecimento. Não existe você aprender a lidar com esse universo que é as redes sociais sem antes se conhecer. Por isso que é importante a busca de sessões em terapia. Né? Não é só porque eu sou psicóloga que eu estou falando isso, mas também por ser, é que eu sei o quanto que é importante buscar sessões em psicoterapia, porque o autoconhecimento ele vai te ajudar, a te auxiliar a não se misturar com aquilo que é postado na fantasia do que é real, na sua realidade em si, entende? Você acaba não se misturando no meio do multiverso. Então, você já sabe quem você é, até onde você está criando um personagem e até onde você deixa aquele personagem e você volta para a sua vida humana, para a sua vida real. Então, entra muito... Uma das dicas é busque autoconhecimento, busque se conhecer, busque saber quem você é antes de você viver a vida de um outro, por exemplo, para poder ser aceito. Porque o que as pessoas fazem? Elas querem ser aceitas, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas. Porque isso alimenta a existência delas. Porque quando eu não me aceito, quando eu não me conheço, quando eu não sei, não sou grata pelas minhas próprias limitações, eu passo a querer a vida do vizinho também. Acha né? que a grama do vizinho é mais verde. É mais verde, quando na verdade está muito pior do que a sua. Porque nas redes sociais você pode ser quem você quiser ser. E aí você entra num mundo fantasioso. E aí o que eu ia falar, às vezes você vive tanto uma fantasia que você passa a acreditar naquela fantasia e entra no conflito existencial, um conflito de identidade. Existe um transtorno em saúde mental conhecido como mitomania. É um tipo de doença, é um tipo de transtorno. Que as pessoas elas vivem uma mentira e elas passam a acreditar tanto naquela mentira que elas mesmas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Elas têm um prazer, elas criam uma mentira e elas vivem a vida dela baseada em mentiras. Eu tenho um amigo, ele, graças a Deus, hoje ele está sendo acompanhado com profissionais. Ele postou nas redes sociais que ele estava fazendo curso de Direito. Sem fazer, nunca fez, nem se inscreveu em nada. E postando direto, postando fotos, postando um monte de coisa, conteúdos. Tipo assim que ele botou lá no perfil dele, né? É primeiro período. Vivendo a vida. Vivendo uma vida de um universitário. De cara, que loucura. Mas graças a Deus hoje está sendo acompanhado, parou, está sendo acompanhado. Cara, isso é um problema seríssimo. Pois é. E aí essa pessoa, ela precisa de ajuda. E o que a gente, a primeira coisa que a gente faz? Cara, esse cara é louco. Esse cara é doido, esse cara tá viajando. A gente julga. Pois é. A nossa primeira ação é julgar, em vez de dar a mão. E dizer, fulano, o que está acontecendo? Precisa de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Né? Por que a gente tem 2 ouvidos, Kelso? E uma boca? Você é velha, viu? Né?
Para ouvir mais e falar menos. As pessoas, elas só querem ser ouvidas. Só que a gente tem tanta dificuldade de ouvir o outro, a gente já começa uma conversa dizendo: ei, fulano, como é que tu tá? Tá bem. Aí fulano começa a falar da vida dele, tu não quer mais nem parar para te ouvir, tu quer logo que ele se cale para tu poder falar como é que tá a tua. Né? Ou seja, você já quer falar como é que tá a sua vida, como é que foi. Você mede também, a minha vida tá ruim e a minha tá pior. E aí você já atropela, você não para nem para ouvir a pessoa, né? Então, as pessoas, elas buscam alguém que possa ouvir, né? Então, vamos ouvir mais, vamos dar o ombro, né? Vamos parar de julgar tanto, vamos ser mais empáticos, né? A empatia é você respeitar a dor do outro, é você respeitar a visão de mundo do outro. É você entender que aquele outro que está na tua frente é um ser humano, que tem as suas dores, que tem as suas frustrações, que tem os seus medos, que sente, né? Que não é alguém que é robô, que pode receber tuas porradas e ficar tudo bem. Olha, lá no nosso chat tá bombando, viu? Tem a Nayane Soares dizendo: a melhor psicóloga da Baixada Maranhense. Um abraço, doutora. E Outro tem uma abraço. pergunta aqui, né? A ansiedade faz mal para a gravidez? Vamos lá. Será que faz mal para a gravidez? Aí eu vou fazer uma pergunta para quem, né? Para quem fez ou quem está grávida. Imagine lá. Você está com um serzinho crescendo dentro do seu ventre, né? Esse serzinho está recebendo tudo. Você e esse serzinho passam a ser um até 9 meses. Porque existe um cordão umbilical que está te ligando a esse bebê. E esse bebê, ele sente, você é ambiente para as sensações dessa criança, desse bebê. Cara, é tão importante entender que tudo que a mãe sente vai causar prejuízo ou benefício daquela criança, que essa mãe, se ela soubesse, né, o quão é importante ela se manter em estado de equilíbrio durante a gestação, ela se cuidaria mais. Por quê? Porque tudo que a mãe sente, a criança ela vai sentir. Isso é uma coisa tão importante que a vida daquela criança já começou dentro da barriga da mãe, dentro daquele ventre. Entendi. A história de vida daquele bebê já começou. As memórias afetivas que a gente utiliza, as memórias sensoriais, elas já estão sendo ativadas enquanto ele está dentro do ventre dela. Significa que quando aquele bebê nascer e se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, existem memórias que vão estar armazenadas numa área chamada inconsciente. E para você ver o quanto que é importante essa mamãe se cuidar durante essa gestação, que existem traumas que aquela pessoa apresenta que está associado à vida uterina. Ou seja, quando ela estava no ventre, que não foi nem delas, foi da mãe. Vou dar um exemplo. Teve um caso de uma pessoa, de um cliente, que ele apresentava alguns transtornos ansiosos, medos, fobias, quando ela ia se deparar com pessoas, né, no público. E ela gerava um medo muito grande, ela não sabia. Ela não entendia por que ela não queria ser reconhecida, né? Ela sempre colocava outra pessoa para ganhar os méritos atrás dela. E ela dizia: eu não consigo entender, doutora, por que eu não consigo me deparar com essas situações? Eu faço todo o trabalho, mas na hora de apresentar eu não consigo. Eu dou para a pessoa. E aí a gente foi fazendo um trabalho, que a gente também tem uma técnica, né? A gente fez um processo de imersão, de regressão a um estado mesmo existencial do inconsciente. Existem conteúdos que a gente consegue armazenar com um profissional capacitado nessa área, tá? E a gente entendeu uma história. Gente, a questão daquele bebê é tão real que existem memórias. E quando entrou num estado de transe, que a gente fala, né? De algumas técnicas da psicologia, quando entrou no estado de transe, existiram conteúdos que ela começou a verbalizar que estava lá dentro da barriga da mãe. Como, por exemplo, a mãe ela sofria de um problema de visibilidade. Ela é uma gestação que ela estava sendo dolorosa, ela não estava sendo aceita pela pessoa, não teve um pai presente, gerava conflitos dentro da casa, ela se escondia o tempo todo. A mãe viveu tudo aquilo que a filha estava apresentando na vida adulta e ela não entendia o porquê. Caracas. E quando ela começou a verbalizar, tremia, e ela começou a entrar na posição fetal,
me deu o sinal de que alguma coisa aconteceu enquanto ela estava na barriga. E aí, quando eu trouxe ela de volta, eu falei assim, vai lá, pergunte para sua mãe como é que foi a sua gestação. A mãe contou, estava lá o conteúdo da gestação. Ou seja, o inconsciente, ele está funcionando. Então, aquela criança, ela pode não entender o porquê de muitas coisas, mas foi por conta da vida, daquilo que a mãe vivia, que passou a ser a vida daquele bebê enquanto ela estava ali no feto, ali sendo gerada, enquanto ela estava ali no ventre. Então, mamães que estão em gestação, cuide-se, porque qualquer coisa, qualquer evento que acontecer, aquela criança, ela sim vai receber esses impactos. E vai ter memórias que vão já estar fazendo a história de vida daquela criança. Ou seja, aquela história ali já começou. Entendi. Tá? Quer dizer, tô por tua conta, viu? Não se preocupa não. Vai aí, tu que diz. Não. Eu queria fazer uma pergunta agora, já que a gente falou em questão de gravidez, em questão de relacionamento, no namoro, no casamento, porque eu me lembrei de uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que são 2 mundos diferentes que resolveram se unir. Como eu lidar com esses confrontos, né, para que isso não se torne uma doença, para não afetar, claro, a saúde mental? Perfeito, vamos lá. Entendendo que antes de eu ser uma relação, eu sou eu de maneira subjetiva, mais uma vez. Porque o que é relacionamento? Juntar uma pessoa com outra pessoa. Significa que essas 2 pessoas, elas vão passar a ser uma. E uma só carne, uma só pessoa? Significa que aquela pessoa, ela vai entrar com todas as bagagens dela. E a outra com todas as bagagens. Então, significa que são bagagens que vão ser entradas juntas. E quando se tem uma relação saudável, significa que eu estou aceitando aquele outro na sua totalidade. E agora, juntos que somos um, nós 2 juntos vamos limpar aquilo que não é legal para a relação. Eu abro mão de coisas e o parceiro abre mão de coisas. A tal das renúncias. Exatamente, as renúncias, né? Por quê? Porque aquelas 2 pessoas passam a ser só uma. É uma outra visão. São 2 visões que se uniram para se tornar uma. E quando é que se torna também natural, saudável? Quando eu entendo que antes de eu ser relação, eu sou uma pessoa. Então, eu preciso saber aonde eu, Késia, comecei e aonde eu termino para começar a Késia, mulher, esposa. Isso. Então, antes de eu ser esposa, eu sou mulher, Késia. Então, eu preciso saber como é que eu sou antes de ser esposa. Quando eu sei quem eu sou antes de ser esposa, eu não misturo. Eu não jogo todas as expectativas, eu vou devagar. E agora eu preciso saber, agora sim, até onde eu sou esposa, eu não misturo os papéis. Porque senão, se eu misturo os papéis, eu começo a exigir muito do meu parceiro sem doar em troca. E aí entra as relações abusivas, tá? Quando eu só quero, e eu não faço sacrifício, eu não faço renúncias, né? Então, o diálogo, ele sempre vai ser a melhor ferramenta, a melhor chave para qualquer um que estiver numa relação. Dialoguem. Sempre conversem, nunca deixem os assuntos para depois. Amanhã o tempo resolve, amanhã outro dia. E ignorar. Como, deixa para lá, deixa para lá. Nunca deixe para lá. Nunca vá dormir brigado com seu parceiro. Resolve antes de dormir. Porque cada dia tem seus conflitos. E se você deixa um conflito de um dia para o outro, você vai acumulando. E aí você gera o quê? Catástrofe. E aí entra a questão das separações. Então, resolva o hoje. Aquilo que é de hoje. O amanhã tem as suas próprias questões para serem resolvidas. Perfeito. Quer dizer, a gente já está caminhando para o finalzinho desse bate-papo maravilhoso, né? O nosso corpo técnico ali já falou que já passamos de 1h20. Pronto. O negócio voou, né, cara? Voou. Gente, muito obrigado. O bate-papo está interessante demais, demais, demais. Eu queria fazer mais algumas perguntas para a gente finalizar. E a próxima pergunta é a seguinte. Por que o profissional hoje da área, no caso psicólogo ou qualquer outro profissional, ele também, vamos dizer assim, ele é muito julgado porque... Como é que eu posso formular assim? Que, por exemplo, cara, tu não pode fazer isso, tu é psicólogo. A gente sofre muito com isso. Sofre de... Por que isso também? É aquela mania que a gente já falou aqui do ser humano
logo julgar, né? A primeira ação é julgar. E de achar que psicologia é um mantra, né? Uma questão, é um super-herói. É uma teoria religiosa, né? Que tem que ficar ali como um Buda. Não é isso. Psicologia, ela é ciência, ela é profissão, né? E os psicólogos, eles são seres humanos, eles não são aliens, né? Então, a gente vai ter respostas emocionais. E o que facilita com que a gente enxergue o outro na nossa frente. Porque se eu me estresso, se eu surto, significa que eu entendo o surto do outro também, né? Então, ou seja, eu não conheço só da teoria, eu conheço a prática também. E a gente não é psicólogo 24 horas. A gente é psicólogo no exercício da nossa profissão. Mas, quando não estamos exercendo nossa profissão, quem é esposa, quem é amiga, quem é empresária, às vezes é empresária. Existem outros papéis que são além da minha profissão enquanto psicóloga, né? Entendi. Então, todo psicólogo tem suas emoções, tem seus sentimentos, tem seus surtos, né? Porque somos humanos. Perfeito. E como é que fica, por exemplo, a questão do psicólogo, ele nas redes sociais? Por exemplo, é interessante ele ter apenas umas redes sociais da profissão ou é interessante ele dividir? Olha, depende muito de cada profissional, né? Depende muito de cada profissional. Tem profissionais que optam por não misturar, né? Por não misturar, por ter mais a sua página profissional e outros por ter a sua outra página pessoal e outros misturam ali. Vai depender muito de cada um. Eu costumo ter só a minha página profissional, né? Eu utilizo a ferramenta de redes sociais apenas para divulgação do meu trabalho. Mas não cabe a mim julgar o colega que gosta, né, que utilizou a sua rede social também para as duas coisas. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite mais uma vez, estar aqui representando a nossa clínica da Grace Gama, né? Então, você está lá quais dias, Gama? Depende dos horários, dos dias. Então, toda semana eu libero agenda de dias diferentes. Então, toda semana é só ligar que aí a clínica ela já vai ter os meus horários disponibilizados. Então, nunca é um dia X específico, né? Altera conforme demanda. E lembrando também que é importante, mais uma vez, a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente cuidar de tudo aquilo que está ligado à nossa existência, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Eu sempre coloco a questão do espírito, né? Porque, às vezes, quem tem uma espiritualidade ativada, né? Quem tem uma espiritualidade sendo trabalhada, ela consegue lidar melhor também com algumas situações do dia a dia, né? Porque utiliza a fé também. Lógico que a fé, ela não resume, no caso, nesse sentido todo, o corpo humano, porque existem, sim, algumas questões emocionais, né? Mas quando a pessoa ela tem uma fé, ela tem algo em que se apegar, ela consegue ressignificar algumas situações que elas se deparam, né? Elas têm mais pensamentos positivos também. Não falando desse pensamento do positivismo tóxico, né? Tipo, tudo é positivo. Não. Mas aquela positividade, tipo, tá ruim, mas eu sei que pode melhorar, vamos tentar aqui melhorar, o que eu posso fazer para mudar? Eu sei que hoje o dia tá ruim, mas eu posso tornar ele um pouco melhor, um pouco mais leve, né? Então, assim, cuide da sua saúde mental. Você tinha perguntado quais são algumas dicas, né? É importante você trabalhar a questão de atividade física, a gente sempre aconselha, né? Sempre orienta, na verdade, buscar a atividade física. A questão, Kézia, por exemplo, o dia está muito corrido, assim, está muito atarefado, muita coisa. Mas não custa nada, às vezes, tirar um tempinho. Não, e tirar um tempinho, por exemplo, sai do foco, vai ler um livro, vai escutar uma música que você gosta. Também. Isso ajuda, né? Ajuda, sim. Só que é importante fazer algumas atividades físicas, porque a gente também é biológico, ou seja, existem também alguns neurotransmissores que a gente utiliza para trazer o bem-estar para o nosso corpo. Entendi. Dopamina, serotonina, endorfina, isso você consegue com a estimulação em atividades físicas, né? Então, eu sugiro bastante atividade física, por exemplo, ao ar livre, uma corrida, né? Uma bicicleta, fazer um cardio. Por quê? Porque você está em contato também com a natureza. Você consegue refletir, você consegue pensar, colocar também algumas decisões, quando você está fazendo uma corrida, por exemplo, você consegue ter mais foco em uma tomada de decisão, por exemplo, né? Por quê? Porque você está diminuindo o seu nível de cortisol.
Logo, você vai estar mais endorfinado, você vai estar ali mais tranquilo e você pode tomar uma decisão sem ser de cabeça quente, né? Então, geralmente, as decisões que a gente toma no calor da emoção, na impulsividade, quando as nossas emoções estão muito elevadas, a gente tende a se arrepender. Por quê? Porque foi impulsivo na nossa tomada de decisão. Entendi. Por isso que é importante a gente manter algumas atividades físicas, porque vai ajudar a gente a manter o equilíbrio emocional. Né? Fazer suas meditações, suas orações também, elas são importantes nesse processo. Tirar um tempo de qualidade para a pessoa, né? Um tempo de autocuidado também. Mulheres que gostam de estar se arrumando um pouquinho, faça isso, tem um tempo para você, né? Os homens que gostam de jogar uma bola, de estar com os amigos, faça isso também, né? Que a vida ela não seja resumida só a trabalho, 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 porque você acaba desenvolvendo um estresse em maneira patológica, desencadeia outro tipo de transtornos mentais, até o ponto de desencadear uma depressão, por exemplo, né? Entendi. Então, vamos cuidar. Né? Então, a minha dica Essa é a dica. Busca, né, o autocuidado. Busca a ajuda do profissional quando você não conseguir ir mais sozinho. Busca, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Mas antes do profissional, né? assim, quem... O profissional, o melhor indicado é o psicólogo. Né? Até o psiquiatra, para você indicar, passe primeiro pelo psicólogo, porque ele vai avaliar. Mas antes do profissional, assim, por exemplo... Procura alguém, a mãe, alguém, pai, pois qualquer pessoa. Se não mas for converse adulto, mesmo, sim, francamente. Exato. Eu tô precisando de ajuda. Aí se for tipo criança, adolescente, jovem, né, que tenha os pais ali. Mas um adulto ele já, né, já deve ter a noção de buscar a sua própria autonomia. Só que ele precisa entender qual é o que eu estou querendo, qual é o ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Ele precisa entender que ele precisa de ajuda. Então, quando ele for falar com o profissional, com o membro da família, ele chega para a mãe dele, para o pai dele, para o irmão. Eu estou precisando de ajuda. Para um amigo que ele tenha... Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, comigo. Né? Meus amigos acharem que é frescura. Né? Pode sim, porque assim, existem amigos que vão te ajudar. Né? Então, vamos lá ver. O amigo de verdade, aqueles amigos que vão estar contigo, eles vão dizer assim, eles vão te acolher, eles vão te dar a mão. Bora lá, cara, vai lá mesmo, né? Então, depende do tipo de amizade que você está cultivando, né? Então, assim, pode chamar pessoas que você tenha mais contato, que você confie para compartilhar suas dores, seus sofrimentos, né? Tenha cuidado ao compartilhar. Por quê? Para evitar o que aconteceu com você, por exemplo. Porque, às vezes, você compartilha para alguém que você está esperando que vai trazer um resultado, uma palavra de conforto. Vai te levar mais pro poço. Ele vai te dar o empurrão para te jogar no poço. Então, em vez de estender a mão. Pois é. Por isso que eu não indico muito buscar essas questões de pessoas, quando, na verdade, você deve logo buscar o profissional. Porque o profissional, ele não vai te julgar. O profissional, ele é aquele ser, aquela pessoa que ela está coberta de informações e de conhecimentos técnicos, né, técnicos científicos para te ajudar naquilo que você está buscando. E ele não vai ser o juiz, não vai te dizer o que é certo e o que é errado. Ele vai te aceitar do jeitinho que você é, né? E ele vai te dar os direcionamentos. Então, por isso que eu indico buscar a ajuda do profissional. Busque algum membro familiar para te dar suporte, né? Que é a sua rede de apoio. Mas é importante buscar o profissional. Tá? Muito bem, Kessa. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aí as suas considerações finais. Vou olhar para a câmera agora. Quero agradecer a todos vocês que tiveram com a gente esse tempinho, tá? Se tiverem algumas outras perguntas, vocês podem estar perguntando, tanto na página do Podcast, quanto na minha página, né? Minha página de rede social, que é o @PSI Kézia Leite. É uma página mesmo profissional. Então, lá tem vários conteúdos, tem várias informações que eu fico colocando, né? Ao longo da semana, as caixinhas, né? Então, mande um direct se você está precisando de ajuda também, de alguma orientação, mande direct, que a gente está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Quer dizer, muito obrigado por aceitar nosso convite. O bate-papo foi maravilhoso, interessante. E já faço o convite aqui para outros temas, né? Vamos Só lá. lembrando que eu acho, né, Rodney? Eu acho que foi o primeiro podcast com tema, né? Com tema específico. Bem legal, bem interessante. A gente tem aí também, às vezes, quem sabe, Setembro Amarelo, a gente pode estar falando sobre essa questão do suicídio, enfim, vários temas importantes para a gente estar ajudando na conscientização da nossa sociedade. Muito obrigado, entendeu? Obrigada a você. E boa noite, mais boa uma noite. vez. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu feedback, que se eu gostei disso, não gostei daquilo, pode me criticar, pode me chamar de feio, de bonito, fique à vontade, tá certo? Mas compartilhe esse link, por gentileza, e se inscreva no nosso canal.
Afinal de contas, nós estamos no podcast de Pinheiro para o mundo inteiro.